Bom, então esse é mais um Café com Chico, aqui ainda em Las Vegas. Eu acredito que hoje seja um dos últimos vídeos que eu estou fazendo aqui de Las Vegas, eu estou indo para Miami, de lá eu continuo. Mas no outro dia eu estava falando sobre o café que eu tomo, que é o café aqui em Las Vegas, chamado Dom Francisco. É muito bom esse café. E eu falei do Dom Francisco, um apresentador de televisão, eu disse que era colombiano ou venezuelano, mas não é, ele é chileno. E o Dom Francisco, interessante que ele entrou para o Guinness como o programa mais longo da televisão, na história da televisão. Ele fez um programa chamado Sábado Gigante durante 53 anos. Olha só, 53 anos. Aí ele entrou para o Guinness, né? Terminou em 2015. E o nome dele era Mário Luiz Kreutzberger Blumenfeld. Mário Luiz Kreutzberger Blumenfeld, uma coisa assim. Não tem nada a ver com o Dom Francisco. OneDrive, your OneDrive is full, quer dizer que a minha nuvem já não está mais suportando, não está mais gravando, enfim. Bom, então está corrigido, não era colombiano, nem venezuelano, era chileno e ficou durante 53 anos. Eu lembrei negócio de televisão porque eu nunca tinha feito nada para televisão, eu sempre trabalhei com jornal. E aí, um belo dia, o Costa Manso, lá que era da TV Globo, me liga de Los Angeles, assim, Chico, os Rolling Stones estão aí em Miami e vão fazer um show daqui a 2 dias e não tem ninguém, não conseguimos ninguém para entrevistá-los para um especial de final de ano da Xuxa. E a gente te oferece aí uma grana para fazer isso. Eu disse, não é uma grana, eu não sei fazer nada de televisão, nunca fiz nada, não sei. Não sei como é que funciona. Não, mas tem que ser você, papai e tal. Ok, então vamos lá. Só que eu não sabia nada dos Rolling Stones, sobre os Rolling Stones, né? Então eu fiquei meio nervoso e fui numa banca de jornais e comprei uma revista chamada Rolling Stones, que tinha tudo sobre música, menos assuntos sobre os Rolling Stones. Eu achava que era a revista dos Rolling Stones, não era. E eu lembro de um episódio que a Bianca Jagger, mulher do Mick Jagger, em Nova York, tinha ensinado a fazer um porco, uma carratina, uma coisa que ela é da Nicarágua. Então aqui nos Estados Unidos tem esse negócio desse porco assado, fica 2, 3 dias ali fumegando e tal, e ela ensinou isso, era a única referência que eu tinha dos Rolling Stones, e a música Satisfaction, eu não era muito de Rolling Stones, eu não conhecia muita coisa deles. Bom, aí acabei tendo que aprender e tal, e descobri que eles tinham uma grife, uma coisa de moda chamada Rolling Stones. Isso foi a única coisa, uma das coisas que eu aprendi. Bom, aí a Marlene, empresária da Xuxa, me manda 5 perguntas para fazer para o Mick Jagger e that's it, só, mais nada. Eu, ok, vamos lá. Aí eu chamei a Gina, uma amiga minha, fotógrafa, Gina Eckerman. Hoje ela é Gina Rapaju Gijá, uma coisa assim, que ela é da Guru Maharaj, excelente fotógrafa, e para me acompanhar. E eu fui fazer a entrevista. Cheguei lá de manhã, tipo 11 horas da manhã, o show era à noite. 11 horas da manhã, meio-dia, eles começam os trabalhos. Eles estavam meio que acampados nos trailers ali, que eles ficam em concentração, jogando sinuca, militando, aquela coisa, se preparando espiritualmente, né? Os spirits, aquela coisa, para poder fazer o show. E uma das empresárias chega para mim e diz assim, olha, você vai entrevistar os 4. Eu digo, como assim os 4? Eu vou entrevistar o Mick Jagger, só tem 5 perguntas, eu não sei nada. Ela disse, não, está aqui no papel, você vai ter que entrevistar os 4, e o primeiro é o Keith Richards. O que eu vou perguntar pro Keith Richards? Não sei, não sabia o que eu ia perguntar. Aí me colocaram dentro de um trailer e eu fiquei nervoso, aquela coisa, e os caras armando lá os tripés, as câmeras, aquele negócio, e ele entra com um copo desse tamanho assim, de uísque, o olho pintado, meio assim, meio estranho, parecia que saía uma espuma do olho dele, um negócio assim. E a empresária, aliás, é interessante que cada um deles tem um empresário. Então eu digo que o conjunto Rolling Stones é o que tem essa longevidade toda, porque o meu empresário discute com o teu empresário dinheiro. Não tem briga de dinheiro, né? Não tem briga de nada. Os empresários que brigam entre si. E eles são amigos, então por isso deu certo, na minha cabeça, uma das teorias. E talvez porque eles sejam amigos também, porque se
ordenaram. Aí entra a empresária e diz assim, olha, outra coisa, ele não fala, ele às vezes fica travado e não abre a boca. Quer dizer, eu nunca vejo ele dar entrevista longa, no máximo 1 minuto. Quer dizer, então você seja breve e tal. Eu digo, meu Deus do céu. Aí ele entra com aquele copo enorme, né, com aquela cara de louco, mas simpático, assim, rindo e tal. Né, aí eu disse, hi, bababá, my name is Chico Moura, from Brasil, blá, aquela coisa. Me apresentei e olhei para o sapato dele. O sapato dele estava rasgado assim na frente e tinha um furo assim no sapato. Aí eu disse assim, pô, sapato rasgado? Tá com o sapato rasgado? Ele, Eu disse assim, mas vocês têm uma grife, então você não pode ter um monte de sapatos, assim, você não podia, assim, quantos sapatos você tem? Você tem quantos sapatos? Aí ele, dois sapatos. Eu digo, pô, que legal, um cara com essa grana toda só tem 2 sapatos. Então deve ser um para trabalhar, o outro para passear, alguma coisa assim, né? Porque você não é como Marcos lá das Filipinas, que tem coleção de bolsa, sei lá de quê, de chapéu. O Elton John tem coleção de óculos, de chapéu. O Michael Jackson tem coleção disso, daquilo. E aí eu comecei a falar. E ele não falava nada. Tô ferrado. Aí eu disse, pô, mas vocês não têm uma grife? Então, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu também só tenho 2 sapatos, eu acho que não é legal ter mais do que 2 sapatos. Ele, right on! Aí os caras, dale, os mexicanos, que tinham, os cameramans eram mexicanos, e disse, dale, peça a hora, começa, não sei o que e tal. Aí começamos a gravar. Bom, deu 20 minutos de gravação, foi assim, a empresária ficou assim de boca aberta, disse, pô, que legal. O cara falou 20 minutos. Aí logo depois veio o Mick Jagger, né? Que eu falei, hi, my name is Chico Moura, I'm from Brazil e tal. Ele, my name is Mick Jagger and I'm from England. E ele tomando um copo d'água, ele não estava bebendo. Então, tipo, o cara pernoche, chato pra cacete. Aí eu mostrei uma foto da Xuxa e disse assim, olha, isso aqui é um especial da Xuxa e eu tenho algumas perguntas aqui pra te fazer e tal. Aí dei uma foto pra Xuxa. Aí ele pegou aquele linguão dele e começou a lamber assim, Xuxa... Ai, Xuxa. Bom, aí entrevistei, fiz as perguntas, aquelas 4 perguntas que a Marlene tinha mandado. Depois tive a entrevista com o Uri Wood, né? O Ron Wood, que tinha uma... Aí eu me lembro de uma discoteca que ele abriu em South Beach. Falei dessa discoteca, que ele foi expulso pelos velhinhos. Naquela época, em South Beach, só tinha velhinho. E ele criou a primeira discoteca barulhenta de South Beach na 5, esquina da Alton Road. Chamava Uri's. E aí eu comecei a falar sobre esse assunto e tal. Ele explicou por que tinha saído de lá e terminou com o baterista e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, essa entrevista, ela não foi pro ar, talvez por falta de acordo de grana, porque eu não aparecia, eu só fazia as perguntas. Mas por falta de acordo de grana ou do schedule, quer dizer, da programação deles, eles não puderam ir ao Brasil e não aconteceu. Mas para mim foi a primeira entrevista de um brasileiro para os Rolling Stones. Está lá registrado, deve estar lá com a Marlene até hoje e tal. E eu achei muito interessante. Eu estou vendo o tempo aqui, o meu pessoal aqui disse que não deve passar de 5 minutos, já tem 9 minutos. Então é só isso, é Café com Chico. O primeiro brasileiro que entrevistou os Rolling Stones para televisão, mas que não foi para o ar. E obrigado, Dom Francisco, pelo café, que está muito bom. Muito bom, muito bom.